Olá, meu querido António Guimarães. Bom dia, bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite. Não Ah, sabemos onde, é porque isto está disponível no nosso canal de YouTube. eh, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite e em qualquer parte do mundo. exato, a longitude é qualquer que seja, com certeza que sim. Tudo Eu isto sou. por causa de si, que nos está a escutar e eu a ver. Sim, é muito, muito importante essa parte. Bom, eu sou Fernanda Ferreira, vocês já me conhecem e não precisam de apresentações, mas António Guimarães. António Guimarães. Quem é António Guimarães? António Guimarães é um ser que está a fazer uma experiência neste planeta e que somos contemporâneos neste planeta, a quem atribuíram este nome e que é um enamorado do ser humano, como teremos hipótese provavelmente de falar ao longo do dia de hoje e nos nossos contactos, e por isso é com uma enorme alegria e felicidade que estou a fazer parte desta conversa e já vão perceber, à medida que vamos avançando, o que é que emocionalmente me liga a Fernanda Ferreira, que sei que a conhecem muito bem e que estão conectados por coração. Mas há Parabéns, uma. já por isso são afortunados por conhecer a Fernanda Ferreira. Obrigada. E há aqui, antes até de falar nisso, há uma coisa em comum que ambos engenheiros, não é? E que de repente entramos nisto. Como é que se sai assim da engenharia química e se entra num mundo diferente? Seguramente, quando eu fizer a pergunta como é que se sai da engenharia mecânica e se está a fazer um trabalho fantástico no mundo da educação, que é o caso da Fernanda Ferreira, tudo tem uma ligação muito importante e tomava consciência de contactos, que foi o primeiro dia de escola que terei a oportunidade de partilhar, e como é que isso, e ao olhar para isso com esta distância, me dá ainda mais força e me motiva muito mais para partilhar estes temas com qualquer ser que está humano como nós. Porque é no adulto que se começam a lançar as bases de tudo aquilo que é o mais importante deste mundo, que são as crianças, não é? Mas que não se consegue chegar a adulto sem passar por lá. E por isso, esta pergunta me fazem muitas vezes. O que é que o engenheiro químico, formação, lado esquerdo, tudo lógico, não é? Está a fazer do outro lado do hemisfério direito, basicamente, sobre o conhecimento do ser humano? É que mesmo com a formação de engenharia, o conhecermos com rigor quem somos é fundamental e faz sentido. A maior dificuldade em qual área de engenharia não é o aspecto técnico em si, é que cada pessoa é um ser que está humano e que se não sabe quem é e como funciona, essa é a grande fonte de todos os desafios da humanidade. E por isso é uma resposta que encontro com muita alegria e encontro essa motivação porque tenho consciência de que o ser humano não é um grupo de 8 bilhões, mas 8 bilhões de diferentes, de únicos. E isso encanta conhecer cada um de nós na sua particularidade. Muito obrigado. Bom, ao longo destes dias e todos estes zetos, vocês viram e conseguem ver um logotipo que diz Amareva. Amareva é mais um dos projetos que vocês sabem, a Associação Amareva é aprender a amar aquilo que nós somos, incorporando Eva como a mãe de todas nesta simbologia, na simbologia que lhe damos e depois que não tem muito a ver ou que pode não ter a ver com religião, mas sim a ter a ver com esta simbologia que lhe damos. Amareva é também um projeto em que eu presido, mas tenho a honra e o privilégio de ter António Guimarães comigo neste projeto que é muito destinado aos adultos, mas a pensar nas crianças. O que é que o motivou e o que é que o motivou a entrar neste projeto da Mareva? Primeiro, porque quando nós de facto estamos empenhados e genuína e autenticamente interessados. Duas características importantes a destacar no interesse que temos pelo mundo e pelas pessoas, genuína e autenticamente. Desde logo percebo aqui um paralelo
imenso. Há 40 anos, quando eu deixei a engenharia química para me dedicar àquilo que chamo de engenharia humana, eu estou sempre com isto à minha frente. Onde vou fazer a aproximação, que pessoas vou tocar, porque sei que é essencial, faz toda a diferença, que cada um comece, ou reinicie, ou dispare esta vontade de saber a maravilha que é. Saber que é um gênio, saber que é único, que é irrepetível, que é maravilhoso, que é amoroso. Isso é a grande força e é o resumo de tudo aquilo que estes 40 anos me confirmam. Eu encontrar um projeto como aquele que a Fernanda Ferreira sonhou, idealizou e a mãe, e enfim, e a motivadora para ele fazer andar, desde logo disse a Fernanda, não estás só. Porque isso é o que eu há 40 anos, não é? Decidi deixar uma empresa de família para me dedicar exatamente a isto. Sei que estou disponível para em qualquer parte do mundo, se possível na língua de Camões, também se for de Cervantes, também lá consigo, passar ferramentas que nos ajudem a fazer esta coisa fantástica, de libertar o que há melhor em nós. E isso é super motivador. E a Associação Amareva tem contornos muito particulares para que possamos chegar muito mais rápido a cada lar, a cada família. E isso é fundamental. Essa é a grande motivação. Por isso pode contar comigo incondicionalmente. A cada família. É isso que nós queremos ao longo destes dias, ou seguindo as páginas, ou seguindo os conteúdos da Mareva. Estejam atentos às redes sociais, estejam atentos que nós, como é uma associação ainda em construção, nós vamos dando algumas informações, estejam atentos que nós vamos ter informações e aqui algumas surpresas ao longo deste mês de setembro e ao longo para o início, mas que esperemos que seja um projeto que é um projeto mundial, pretende-se ser, porque este não é um problema de Portugal, não é um problema de uma região, é um problema mundial e é um problema de onde houver humanos. Mas por falar em humanos, outro dos nossos grandes projetos é humanos e humanizar a humanidade, às vezes dizemos isso. Temos mais um projeto em comum que gostávamos de falar, que é isto da Rede Global de Mentores. Ou seja, como é que descobrimos que somos mentores, temos que fazer formação para ser mentores. Eu costumo dizer, eu acho que já disse isso ontem também com a Miriam, eu costumo pôr a minha placa de eu sou mentora. Dora Guimarães, como é que estamos neste processo da Rede Global de Mentores e do eu sou mentor? Olha, Fernanda, permite-me pegar, inclusive, fazer aqui uma pequena ponte do primeiro dia de escola, que foi desafiante, porque encontrar uma nova sociedade, pessoas que, enfim, que eu não conhecia, foi desafiante. Até em termos biológicos, ficou perfeitamente marcado tudo isso. Mas o importante não é o que nos acontece, como nós, neste mundo do desenvolvimento pessoal, dizemos, porque acreditamos, é o que é que eu faço com o que me acontece. E quem diria que aquele dia poderia ser até inicialmente traumático, faz com que as grandes decisões ao longo da minha vida, nomeadamente a nível de carreira, engenheiro químico a funcionar numa empresa de família, tomar a decisão de procurar ser fiel a este impulso vocacional de me dedicar à educação. Okay? Então, digamos, o mentor que fui encontrando e a todos dou um chico coração ao longo da nossa vida, mesmo sem lhes chamar, digamos, mentor. Seguramente também eu fui mentor de tantos jovens na preparação para o casamento, equipas de casais, escola de pais, sem ter exatamente, digamos, esse título e consciência disso, chamado mentor autoproclamado. E quando, através da Fernanda Ferreira, tomei contacto com essa organização internacional, eu fiz formação há 40 anos, como instrutor dos nossos programas de relações humanas, o coaching era uma das disciplinas de base, já à época, imaginem, ao tempo que isso aconteceu, não hesitei em dizer, Fernanda, estou nesta, porque sinto que esta partilha, aquilo que sabemos que se chama benchmarking, podermos comparar os nossos saberes com o que há de mais evoluído no mundo, é uma atitude que cada um de nós, como aprendiz, deve ter.
e obviamente que estou muito feliz e sobretudo para si, que nos está a acompanhar nesta nossa pequena conversa, quero que saiba e sinta, mais do que as minhas palavras, a alegria de estar ao lado da minha mentora especial, formadora do meu segundo módulo, porque foi com ela que eu certifiquei o primeiro nível e estamos agora a começar o segundo nível, porque esta atitude de ser um aprendiz infatigável na descoberta da melhor versão de nós é algo que nos deve acompanhar até o palato deixar de estar quentinho. Basicamente, para quem está aí desse lado, e aquilo que queremos também transmitir é que eu acho que às vezes eu digo, nós quase nascemos mentores, não temos consciência disso, e tantas vezes temos que aplicar algum, ou afinar, ou ter consciência para poder ajudar ainda melhor, porque eu tenho a certeza absoluta que tu me estás a ouvir, que já ajudas muitas pessoas, às vezes sem consciência, outras vezes não tendo a certeza daquilo que estás a fazer, e até na tua vida profissional e no teu dia-a-dia, nos teus relacionamentos familiares e pessoais, fazer o curso fazer esta certificação não é uma questão de ficares com um diploma a mais, é uma questão de conhecer num primeiro nível, conhecer um bocadinho mais de como funciona o ser humano, como criamos o nosso modelo e refletir um bocadinho mais sobre as nossas experiências que tivemos, e conseguir, com as experiências que nós tivemos, ajudar os outros, criar o nosso próprio modelo, pensando muito que temos um outro ser à nossa frente e que também é especial, que também é único, e que temos que saber entender, quer a sua parte emocional, a sua parte mental, todas essas coisas que nós damos no primeiro módulo. E no segundo nível, que já é para profissional e para começar a poder fazer a atividade, começamos já a fazer práticas, para além de outras aprendizagens, começam a praticar em grupo uns com os outros, e que bom é podermos estar, às vezes, no papel de mentor, outras vezes no papel de mentorando, porque é com isso que nós aprendemos. E eu digo isto já na minha experiência com todas, aprendo sempre nas sessões com as minhas mentis, porque cada uma delas por isso é saber também colocar-nos no nosso lado, e qualquer mentor também precisa de um mentor, e esta são as grandes aprendizagens, e também vão ter o link na descrição do vídeo para poderem pesquisar um bocadinho mais sobre isto de ser da rede global de mentores. Mas porque não podemos alargar muito mais, e vamos à pergunta. Eu andei a pesquisar no ChatGPT um bocadinho sobre isto da importância do primeiro dia da escola, e cheguei à conclusão de quê? Exatamente do que é que, até acabo por ver o que é um bocadinho a definição, a importância do mentor, porque o ChatGPT até acaba por ter lá algumas coisas, mas no fundo falta-lhe aquilo que o mentor tem. E o mentor tem que ter a experiência. E hoje vamos falar um bocadinho, baseado também na observação de todo o conhecimento, porque não é só a experiência, é a experiência, e é termos conseguido com essa experiência, através de todas as nossas ferramentas e todas as nossas aprendizagens, criar um modelo em que podemos ajudar o outro, podemos ajudar-te a ti, que estás desse lado, a ver isto, e agora que estão quase a começar as aulas, e perceber qual o grande impacto que tem o primeiro dia da escola. António Guimarães, não foi o seu primeiro dia da escola. O primeiro dia da escola primária, nós estamos a falar mesmo no primeiro. Exatamente. E então este ser que é da colheita de 49, imaginem que em 55 estava a fazer o seu primeiro dia de escola, em 1955, com esse desconforto todo de um novo grupo de pessoas que até a nossa biologia, que é maravilhosa, me marcou. Pois bem, foi de tal forma o crescimento que foi possível
fazia rapidamente isso, foi ultrapassado, porque gostava da escola, passei a gostar, digamos, da escola, a parte daquelas sensações de medo, quando estava a pensar numa reguadas que alguns colegas estavam a levar, e este misto que vamos, naturalmente, cada um tem a sua própria história. O importante é entendermos, quanto mais soubermos como nós funcionamos, e não é por acaso que tudo isso contou no momento em que eu tomo a decisão de que a maior ajuda que a humanidade necessita é, como há bocado referia, termos acesso a um conjunto de ferramentas e a metodologias, tal como a Fernanda referia, que a própria RGM, Rede Global de Mentores, tem naturalmente a sua e balizou e concatenou os diferentes conceitos no mundo, e daí a importância, mesmo para quem é já profissional de alto nível nesta área, só tem a ganhar, não é? Nesta perspectiva de normalização e de afinação dos diferentes conceitos, porque sinergias são isso, é sabermos que o todo é muito mais do que o somatório das partes, e é isso que se atira de líquido de estarmos na rede global de mentores. E esse primeiro dia, e essa relação que nós vamos criar, não com cada episódio de por si, mas na medida que os vamos integrando, porque é isso que é fundamental, nos vai dando a experiência de podermos, com os outros, fazer esta transferência da sabedoria que fomos adquirindo na medida que solucionamos e superamos os nossos próprios desafios. Então, não foi por acaso que a grande decisão desta grande viragem do tal engenheiro químico foi a consciência de que eu precisava desenvolver um conjunto de skills, de habilidades, de aptidões, termos que são cada vez mais importantes nós introduzirmos na nossa linguagem, porque skills a nível técnico nós todos desenvolvemos, e quer eu, quer a Fernanda, que escolhemos a engenharia, sabemos que tem características muito particulares. Agora, o que é importante, caríssima ouvinte, caríssimo ouvinte, digamos, saber é que 85% do que contribui para os nossos resultados como ser humano vem de duas das três facetas da nossa personalidade, que são as aptidões pessoais e a atitude. Só 15% vem do conhecimento técnico e científico. E quando eu descobri isto há 40 anos atrás, acreditem que disse, é por aqui, porque é aqui que a humanidade continua a precisar. E nós que andamos a tratar de tantos assuntos, e obviamente, porque estamos neste mundo que queremos ver com ordem, reparem quantas vezes houve responsáveis deste mundo apontar para o nosso déficit, que é de desenvolver aquilo que chamam as soft skills, habilidades tais como a autoconfiança, relações humanas, comunicação, liderança, todo esse conjunto que chamam em inglês soft skills, porque é daqui que faz a diferença da qualidade como ser humano, como elemento de uma família, como pai, como mãe, como qualquer, seja o boné ou o chapéu que tenhamos, porque daqui depende a harmonia, daqui depende entendermos o que é o amor e o amor oblativo, o amor que não tem conta corrente, daqui depende um conjunto de coisas. Por isso, espero ter hipótese de encontrar muitas vezes e que siga Fernanda Ferreira com este nível de consciência e com essa expectativa, porque Fernanda Ferreira está a fazer a diferença no mundo, tal como a Associação Amareva, tal como a Rede Global de Mentores, de que sabem, quer uma organização, quer outra, que podem contar comigo sem condições. Vamos lá então dizer, e agora eu vou dizer, vou falar do meu primeiro dia de escola e como o meu primeiro dia de escola definiu, se calhar, aquilo que eu sou hoje, ou este tipo de competências e habilidades, e vamos lá falar, e por isso é que cada primeiro dia de escola, de cada um de vocês, ou das vossas crianças que vão levar, cada primeiro dia da escola é dia diferente, mas é sem dúvida o momento que largamos, entre aspas, ou que deixamos a família para ir conviver com outros e aprender, e há muita coisa, e disso falaremos noutros programas, mas um marco, aquilo que fica do primeiro dia da escola, é isso que nós queremos falar aqui. E eu vou dizer o que é que ficou do meu primeiro dia de escola. E no meu primeiro dia de escola, eu não estava em Portugal, por isso já era o primeiro dia de escola, mas já era um mega agrupamento. E não era no local onde os meus pais viviam,
tive que ir a primeira vez de autocarro sozinha, a primeira vez que chego à escola e vou à escola, uma escola super grande, sozinha, vou à escola, por isso há aqui o impacto de meninos que também temos que, aqueles que levam os pais à escola e aqueles que vão sozinhos à escola, por isso eu já no meu primeiro dia de escola eu fui sozinha para a escola, para um sítio onde não conhecia, de autocarro com uma outra menina que tinha mais de idade do que eu, mas que também ia para a escola, e na hora do almoço a professora faz uma filinha para os meninos que iam almoçar a casa e outra filinha para os meninos que iam almoçar na cantina. E eu, o que é que vou para a filinha dos que vão almoçar a casa, mas eu não iria almoçar a casa porque não era ali a minha casa. Saio da escola, saio atrás da filinha e a dada altura vejo-me no meio daqueles prédios todos e percebi que aquilo não era o meu local, não era onde estava. Eu, Fernanda Freira, com 5 anos, porque eu nasci em novembro, por isso ainda só tinha 5 anos, isto estamos a falar em 70 isto também não importa, não importa muito. O que é que acontece? Eu percebo que não é, e volto para a escola. Como aquilo era um tipo, o colégio, o portão estava fechado e não havia ninguém na portaria, não havia ninguém. Ok, eu comecei a andar no meio da vila, porque aquilo era no meio da vila, até que aquilo que me lembro perfeitamente de alguém me ter encontrado a chorar, e eu dizer onde morava e ela mete-me no autocarro, eu vou no autocarro de casa, e também me lembro de depois, ao meio da tarde, irem bater à porta dos meus pais, o diretor e uma professora, o diretor da escola e uma professora, a bater à porta porque eles não sabiam que iam à minha procura e eu a sair. Aquela porta tinha assim um portão, não sei se alguém tem a noção de que há portinhas que têm assim uma janelinha que se abre. Eu estava toda contente naquela janelinha porque tinha chegado a casa. No primeiro dia de escola, eu percebi, eu tinha logo estas habilidades. O que é que eu aprendi? Eu fui sozinha, por isso, talvez por isso eu tenha esta garra, de eu vou sozinha. E depois, ok, eu chorei momentaneamente, porque não sabia onde estava. Mas aceitei a ajuda, que esse também é outras coisas, aceitei a ajuda de um estranho e toda a outra. Nesse primeiro dia de escola, defini muito bem, não tinha essa consciência, tenho a consciência agora, mas todo aí eu percebi, eu desenvolvi um caráter e uma personalidade que se mantém até hoje. Vitória Guimarães, uma experiênciazinha do primeiro dia de escola, que me marcou até hoje. Desde logo, a minha capacidade de tomar decisões e saber que sou o único responsável pela minha própria vida. Digamos, contrastando com aquilo que há bocado referias, recordo-me perfeitamente de preparando os nossos filhos de fazer a viagem, eles pô-los no autocarro muito antes da escola começar, eu ia atrás no carro, há fotografias disso, para que tudo seja preparado para que possam, de acordo com o acolhimento que é feito, ultrapassar aquilo que naturalmente não aconteceu comigo e o quanto isso é importante. Daí que, como dizias, as lições que nós vamos colhendo vai forjando o nosso caráter, a nossa forma de encarar a vida e de ser, desde muito cedo, parte da solução. Uma das coisas que caracteriza, enfim, toda a minha adolescência, mesmo nos diferentes grupos de jovens, eu sempre estava em pessoas mais velhas que eu e sempre aprendia com eles na pré-adolescência. Comecei a tocar acordeão aos 9 anos. Recordo-me que na altura dos 9 anos era a catequese, era o acordeão. Digamos, tudo isto não foi estranho, o impacto do primeiro dia de aulas, e com isso foi ajudando a que eu começasse a aceitar desafios que provavelmente foram a base, digamos, daquilo que eu hoje sou. É curioso que ainda ontem peguei no acordeão para me lembrar de alguma coisa, e tudo isto tem a ver seguramente com o primeiro dia de escola, onde, mais uma vez, não é o que nos acontece, mas o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Não é tanto aquela ideia de Deus queira que as coisas venham, o fardo não seja tão pesado,
quando nós começamos a superar e a entender como funcionamos, a nossa atitude é outra, é que eu tenha ombros mais fortes, não é que o fardo não seja tão pesado, é que os meus ombros sejam mais fortes. E por isso, abençoado dia de escola, que me fez sentir que mudar da nossa zona de conforto é um desafio e que quando nós somos capazes de superar, então entramos na linha de um crescimento constante e contínuo. Abençoado primeiro dia de escola. Só um detalhe, fiquei tão ligado nesse sentido à escola que já na vida adulta, um dos contactos que fazia, por exemplo, no Natal, era com a professora Evelina Queiroz. E soube pela filha mais velha que um dos últimos nomes que ela, antes de partir, chamou foi António. E por isso é que pessoas com este coração, com esta aptidão da nossa Fernanda Ferreira, são para mim uma fonte permanente de inspiração. Parabéns, Fernanda, por aquilo que estás a fazer pela humanidade. Obrigada, António. A única coisa uma das coisas das referências para terminarmos esta primeira sessão, todos os outros vídeos serão um bocadinho mais pequeninos. Esta foi uma primeira também para a minha primeira introdução, já que vamos ter, ontem tivemos em espanhol, hoje temos em português e vamos também para podermos chegar mais longe, mas o foco e aquilo que acabou de dizer, não somos o que nos acontece, somos o que fazemos com aquilo que nos acontece. No fundo, eu ter ido sozinha para a escola, eu ter-me perdido, poderia ter provocado em mim, eu poderia ter reagido de uma forma diferente àquela que eu reagi. Por isso, nós mentores aplicamos aquilo que é a nossa experiência de vida para ajudar os outros. Por isso, na Associação Amar Eva, é também que cada um perceba se a criança porque tudo teve a ver com aquilo que se fez antes dos 6 anos, até porque a formação é muito mais até aos 7 anos. Eu acho que se falava muito dos 7 anos porque a escola primária começava aos 7 anos. Exatamente. Porque nós definimos, o primeiro dia de escola é aquele que mostra tudo aquilo que nós, no fundo, fomos adquirindo e fomos aprendendo em contexto familiar e de que maneira somos capazes de o aplicar na prática. E é nesse primeiro dia, sem o resguardo, sem a proteção, sem da mãe, dos pais, é que vamos realmente pôr em prática aquilo que nos foi ensinado antes e que nos é ensinado e que nos é, tal como eu escrevo no livro Eva entregar a costela a Adão, desde o momento em que estamos na barriga da mãe. Os pais moldam a criança desde o momento em que ainda estão na barriga da mãe. Os pais e a comunidade, porque depois essa criança é um indivíduo, a criança que nós fomos e que nós continuamos a ser, é um indivíduo que é moldado quer pelo ambiente familiar, depois quer pela comunidade e no primeiro dia de escola põe em prova aquilo que adquiriu dessa família e dessa comunidade e aquilo que ele é, porque começa a pôr em prova aquilo que ele é e definir. Por isso, quando os adolescentes, isso mais os adolescentes que são mais rebeldes, essa rebeldia é tentar mostrar realmente qual é a sua essência e qual é de onde é que isso vem e querer um bocado contrariar aquilo que é e procurar a sua essência. A escola é um momento muito importante, mas antes também o é. Por isso, a Associação Amar Eva tem programas para ajudar os pais, a Associação Amar Eva tem como ajudar os pais a acompanhar, porque os pais têm que acompanhar e não fazer, que é diferente, e que ainda ontem falamos nessa definição do que é acompanhar. Os pais não têm que fazer tudo por os filhos, mas os pais têm que os acompanhar de forma a que, quando eles forem, eles se conseguirem voltar a casa, como foi o que eu fiz, ou conseguirem ultrapassar alguns medos. E obrigada a vocês por estarem aqui e vamos continuar nos próximos dias a falar e a responder a várias questões. Também nos podem deixar as vossas questões, aquelas que gostariam de que fossem respondidas. Para já, neste momento, também é desejar um feliz regresso à escola, ou um bom início, dependendo de quem, e para os pais também, de forma a acompanharem, de forma a perceberem e de forma a perceberem que tipo de adulto
vão ter e vão acompanhar, porque o que dermos às crianças, elas nos darão a nós no futuro, porque rapidamente crescem e são elas a tomar conta de nós, em vez de sermos nós a tomar conta delas. Meu querido António Guimarães, para despedir, umas palavras finais e desde já, uma obrigada por este acompanhamento ao longo destes 4, 5 anos que nos vamos acompanhando nas várias atividades que fazemos, mesmo que à distância, não é? Quase já chegamos a estar um no norte e outro no Algarve, por isso agora está aí um bocadinho mais perto, mas em Lisboa, não é? Mas a distância física hoje em dia não é distância e podemos estar juntos, e por isso a Associação Amar Eva está disponível para, através de um computador, através de um telemóvel, para ajudar em qualquer parte do mundo. António Guimarães? Então, simplesmente dizer-te o quanto afortunado sou por ter conhecido, por permitir evoluir a nossa amizade, e com um sorriso no rosto e amor no coração, para ti e para todos que vão tomar contato connosco, multimilhões de bênçãos. E como aprendi quando me comecei a abrir ao Oriente e a uma vida mais holística, Om Shanti, isto é, sou um ser de paz. Om Shanti. Muito obrigada e nós voltamos a ver-nos amanhã.